sejam bem-vindos ao webcast Economia Pós-Pandemia, Insolvência e Recuperação, uma iniciativa da Advocates e do ECO e patrocinada pela Associação Portuguesa de Direito da Insolvência e Recuperação. No painel, contamos com a presença de 3 profissionais ligados à área da insolvência e passo a apresentá-los. Dr. Paulo Valério, advogado e sócio da Valério Figueiredo e Associados e também fundador e diretor executivo da Associação Portuguesa de Direito da Insolvência e Recuperação. A doutora Ana Filipa Conceição, jurista e professora no Instituto Politécnico de Leiria, e o doutor Sequeira Diniz, sócio da Uria Menezes Proença de Carvalho, onde integra o Departamento de Contencioso. Eu começaria por perguntar ao doutor Paulo Valério o que é que a Associação pretende explicar tanto aos portugueses como às empresas na conferência que promovem no próximo dia 26 de março. Boa tarde. Bem, a ideia da Associação, aliás, este congresso é um congresso que vai na sua 4ª edição, é poder criar aqui um espaço de encontro de vários profissionais que trabalham na área de insolvência e recuperação, não apenas advogados, não apenas administradores judiciais ou economistas. A ideia é conseguirmos juntar o conjunto dos profissionais que fazem trabalho nesta área e fomentar a discussão. Anualmente, nós procuramos que essa discussão incida sobre os temas que são os temas mais relevantes do momento na área de insolvência e recuperação em Portugal. Hoje, pelas circunstâncias que todos conhecemos, o tema da crise e da superação da crise das mais diversas formas, mas também através da utilização dos mecanismos de recuperação que a lei prevê, é naturalmente aquilo que está na ordem do dia, e aquilo que vamos procurar fazer é lançar um olhar sobre o regime que temos, lançar um olhar também para as alterações mais recentes e para aquelas que se antevêem e, enfim, com algum sentido crítico, procurar também perspectivar aquilo que possam ser melhorias do sistema numa perspectiva de o tornar mais apto a servir as empresas, os investidores e a economia de um modo geral numa situação que é uma situação muito difícil para o mundo inteiro e para Portugal especialmente. A conferência vai ser totalmente online? Sim, infelizmente é aquilo que nos resta, naturalmente que se perde uma boa parte da dinâmica deste tipo de debates, sobretudo a dinâmica com a assistência, com o público, com outros colegas, outros profissionais que nas edições anteriores acabam por nos ajudar a ir mais longe na reflexão com as suas perguntas, com as suas questões, com as suas dúvidas. Infelizmente, nas circunstâncias que vivemos, não será possível fazê-lo de outra forma. Já o ano passado foi também através da plataforma Zoom. Esperemos que 2022 seja o ano do grande desconfinamento também das conferências e do nosso congresso. Assim esperemos que todos que sim. Passo agora a palavra ao Dr. David Sequeira Gomes. Tenho uma pergunta. Segundo recentes dados, o número de insolvências nos 2 primeiros meses deste ano aumentaram consideravelmente. Considera que essa tendência é para se manter nos próximos meses? E quais é que são os setores mais afetados com as declarações de insolvência atualmente? Olá a todos, muito obrigado. David Sequeira Diniz, uma pequena correção, acho que foi David Sequeira Gomes, não faz mal nenhum. Não faz mal nenhum. Olha, é engraçado que eu este sábado à noite convidaram-me para fazer parte de uma conversa com uma série de empresários da zona centro do país. E eu, que vivo aqui no meu Palácio de Marfim, em Lisboa, sabia que as insolvências iam aumentar, era evidente, mas ainda não tinha percebido qual era o real estado do país. E estive a conversar com uma série de empresários, e um empresário que tinha uma empresa que tem 1000 trabalhadores, faturava 232 milhões de euros em 2019, disse-me claramente que ou se desconfina em abril, ou melhor, ou ele em abril está em condições de começar a voar, a ir para o leste europeu, a ir à Alemanha, a ir à África, fazer o que tem que fazer, ou não tem liquidez para pagar abril, maio, para pagar as suas obrigações. E, portanto, esta história, que vai em linha com o que várias pessoas já me tinham dito, é que, de facto, em Lisboa ainda não se sente
porque há muito Estado, muitas grandes empresas e, felizmente, na minha prática, trabalho com empresas grandes e fundos internacionais e etc. Mas a verdade é que já há muita gente a sofrer e, inclusivamente, empresas de porte muito relevante, como esta que eu vos referi. E, portanto, em suma, infelizmente, acho que vem aí um período muito, muito difícil em que as insolvências, as reestruturações vão aumentar de sobremaneira. Vão aumentar muito. Muito obrigado. E há à vista para esse momento turbulento que se avizinha, principalmente em matérias de insolvência? E há o quê? Perdão, não percebi a primeira palavra? Se há um fim que se projeta que, a partir daquele ponto, seja um ponto de viragem. Olha, a resposta a isso é ninguém sabe. Eu não sei, pelo menos. Bom, vamos pôr as coisas assim. Eu não sei. Se alguém sabe, ainda ninguém me disse. Eu acho o seguinte. Eu acho que nós temos que deixar de ver a insolvência como algo de mau. Infelizmente vai-se tornar parte da nossa vida e, de facto, vai ter que ser uma oportunidade de nós darmos a volta às empresas. Eu recordo que em países insuspeitos, ideológica e juridicamente, e muito distintos, como a Alemanha e os Estados Unidos, há vários casos de empresários de sucesso que, antes de se tornarem empresários de sucesso, faliram 1, 2, 3 vezes. E, portanto, eu não consigo ver, e eu não sou um liberal do ponto de vista ideológico, mas nós vamos ter que nos habituar a assumir que a reestruturação e a insolvência são elementos da vida das empresas, são momentos da vida das empresas, da vida económica, e que provavelmente faz sentido que aquelas que não estão bem acabem, e as que são viáveis que se reestruturem. E esse eu acho que ninguém sabe o que é que vai acontecer. Honestamente, segundo se diz, virá a seguir uma crise da dívida pública e, portanto, eu sou incapaz de fazer um prognóstico a longo prazo. Peço desculpa. Não tem problema. Passo então a palavra à doutora Ana Filipa Conceição. Eu queria lhe perguntar como é que caracteriza o atual regime da insolvência e recuperação. Acha que ele necessita de uma revisão? E se sim, em que matérias? Boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Essa pergunta que me está a fazer é muito difícil, porque responder a essa questão do ponto de vista da globalidade é um pouco difícil. Podemos, sem dúvida, dividir entre a questão da insolvência propriamente dita e da insolvência preventiva, aquilo que o Dr. David estava a referir precisamente, o facto de nós podermos utilizar a insolvência como algo natural. Natural para duas coisas. Natural para recuperarmos a nossa empresa quando ela é viável, e natural para podermos insolvê-la de forma a conseguirmos pagar aos nossos credores o mais depressa possível e de forma mais alargada possível, porque o nível de recuperação de empresas é bastante baixo. E, portanto, se me perguntarem em termos globais se estamos bem servidos de lei, nós estamos bem servidos de lei. Na minha opinião, até estamos servidos demasiadamente. Isto porquê? Porque o direito português está inundado de soluções para vários tipos de devedores, sejam pessoas singulares, sejam pessoas coletivas, mas na realidade, e nós temos discutido isso bastante, e até pelo facto de haver agora uma transposição de uma diretiva que está em curso e já haver outra diretiva preparada a seguir a esta, mas a questão é, não se faz, de facto, uma avaliação do que é que está a resultar e do que é que não está a resultar. Referiu há pouco e bem que o número das insolvências está a aumentar desde o início do ano e nós conseguimos verificar, por exemplo, desde março do ano passado até agora, que a nível das pessoas singulares, por exemplo, nós tivemos cerca de 6.000 exonerações do passivo restante e tivemos 118 PAPs aprovados. Por outro lado, se formos a ver as grandes empresas têm uma forte capacidade de se recuperarem e têm muita facilidade em acorrer a quem de direito para poder fazer essa mesma recuperação.
Mas posso-lhe garantir que o regime que nós temos está completamente desadequado às pequenas e médias empresas que têm menos capacidade de aceder à consultoria jurídica, à consultoria económica e, portanto, quando chegam à insolvência já chegam numa situação de insuficiência. Por exemplo, este mês, informação recolhida há pouco, já tivemos 18 situações de insolvências sem massa insolvente, ou seja, processos de insolvência sem massa insolvente. E devo-lhe dizer também, só para terminar, que não é uma questão da lei, há um excesso de mecanismos, esses mecanismos não estão bem explicados aos empresários, que sejam pequenos e médios empresários, ou seja, há dificuldade de aceder ao mecanismo correto e há, de facto, uma forte falta de informação que se pretende que se resolva nos próximos meses sobre estes mesmos mecanismos. E já agora, só para deixar também a nota, aquela ideia que o Dr. David apresentou há pouco e que é muito interessante, é que nós precisamos de facto de aumentar ou de trocar estas gerações por uma geração que já consiga perceber que a insolvência é algo normal. Portanto, o regime não está desadequado, o sistema é que não está a funcionar muito bem. Então, por essa razão de estar a dizer que existe demasiada lei, dizendo assim, demasiadas leis, é que, e não ser tão explicada, é que, por exemplo, podemos verificar que em processos extraordinários de viabilização de empresas é um mecanismo tão pouco usado atualmente? Ele também tem sido pouco usado. Eu tenho uma opinião bastante contundente acerca desse mesmo mecanismo, acho que ele não era necessário, aliás o Dr. Paulo Valério partilha a mesma opinião, nós fomos algo críticos com as normas que foram saindo, ou seja, entendemos que o PEV, de facto, o único benefício que traz às empresas são os benefícios fiscais e, de facto, consegue trazer recuperação sempre ao mesmo tipo de empresas. Ou seja, empresas grandes, empresas que têm, de facto, capacidade para se reestruturar e que têm algum apoio para se reestruturar. Eu recordo-me que em Espanha, por exemplo, fizeram estudos sobre os algoritmos de previsão de insolvência, e obviamente não na pandemia, mas os algoritmos de previsão das insolvências são variados, mas eu lembro-me que o mais consentâneo, o mais acreditado, digamos assim, era que as empresas recuperáveis são grandes empresas do setor exportador e empresas industriais. E como nós sabemos, entre 1 milhão e 200 mil empresas que nós temos em Portugal, só 66 mil é que são empresas industriais. Daí, não só o PEV, mas como talvez o PER, também tenham pouca adesão. Muito bem. Doutor Paulo Valério, perguntaria-lhe agora que o Governo lançou novos apoios às empresas com a renovação do estado de emergência e, segundo o que sabemos, teremos cerca de 7 milhões de euros oriundos da chamada bazuca financeira. Mas apenas 1/6 desse valor corresponde a fundo perdido. Considera que será suficiente ou acha que era possível ir mais longe nos apoios diretos às empresas? Bem, vamos ver, se nós observarmos aquilo que vão sendo as notícias que nos chegam dos empresários, e o meu colega David Sequeira Diniz falava há pouco de um encontro que teve com empresários na região centro, enfim, vamos percebendo que os sinais são sinais de muita dificuldade para o futuro. E, portanto, a primeira coisa que é importante percebermos é que o dinheiro não vai chegar para tudo. Portanto, não se resolvem problemas com esta dimensão despejando dinheiro em cima da economia. Portanto, eu não sou muito adepto desta ideia de que existe uma bazuca ou uma espécie de bala de prata que permite resolver de uma assentada o problema com que as empresas se vão deparar. Posto isto, sim, é verdade que apenas uma parte pequena dos apoios que foram ontem anunciados corresponde a apoios diretos às empresas, a medidas, digamos, a fundo perdido. Nós estamos no essencial a falar de diferimento no pagamento de impostos, como outros diferimentos que têm acontecido relativamente a rendas e mesmo aquilo que são as moratórias bancárias. Portanto, nós estamos a viver ainda uma situação que é uma situação de relativa anestesia, mas eu diria que é importante, tão breve quanto possível, fazermos um desmame, passa a expressão, dessa anestesia, porque senão corremos todos o risco de viver a ilusão de que vai ficar tudo bem, também na economia, e na realidade, de um momento para o outro, percebermos que temos uma bomba relógio prestes a arrebentar-nos nas mãos. Eu não gostaria nada de fazer um papel de profeta da desgraça, e às vezes corro um bocadinho o risco, em virtude de uma posição um pouco crítica
que vou tendo relativamente a algumas matérias de assumir esse papel. Mas eu acho que nós temos, sobretudo, que ser muito realistas. Temos que perceber que o dinheiro não vai chegar para toda a gente. Vamos perceber que, ainda assim, é possível fazer um esforço maior se olharmos para o dinheiro que estamos a gastar em percentagem do nosso PIB. É possível fazer um esforço maior do que aquele que estamos a fazer e é preciso também termos noção de que vai haver empresas que vão necessariamente fechar, vai haver outras que vão ter que se recuperar e nós temos que ter condições, seja na lei, seja na aplicação do direito nos tribunais, para que o sistema funcione. Eu há dias, numa pequena sessão em que participei sobre direito de insolvência na lusofonia, falava um bocadinho do sistema em Portugal, em Angola e no Brasil. Em Angola, entenda-se no novo regime, e uma das coisas que podemos constatar, e que vem em linha com aquilo que a minha colega Ana Filipa Conceição dizia, colega de painel, bem entendido, dizia há pouco, na realidade nós temos em Portugal vários instrumentos, temos muitos instrumentos, o PER, o PEAP, o RER, o próprio plano de recuperação em insolvência, depois temos o processo de insolvência, temos o plano de pagamentos, enfim, indiscriminadamente passando por empresas e por singulares, nós temos muitos mecanismos e, por exemplo, no Brasil e em Angola, o sistema que temos é um sistema mais simplificado, que tem recuperação extrajudicial, recuperação judicial e falência. E, portanto, é um sistema mais fácil de entender. Nós temos, de facto, um menu vasto, mas que é mais difícil de navegar por parte dos empresários. Considera que são mecanismos a mais, portanto? Quer dizer, o problema, sobretudo, é que torna-se difícil ter um guião, ter um roteiro para navegar pelo sistema. E não obstante eu seja advogado e, nessa medida, muitas vezes ser recompensado profissionalmente pela necessidade de os empresários conseguirem navegar melhor pelo sistema e, naturalmente, virem conversar com os advogados para que possam fazer essa explicação, numa perspectiva menos egoísta, eu acho que nós precisamos de um sistema que seja mais facilmente assimilável por aqueles que estão no comércio jurídico, os empresários e, sobretudo, os micro e pequenos empresários. Os advogados nunca vão deixar de ser necessários, mas a primeira coisa que é importante é que os empresários, no decurso da sua vida normal, saibam com alguma clareza quais são, digamos, as opções que têm à mão. E hoje temos uma profusão de siglas que mesmo os advogados já têm dificuldade em reproduzir e entender, e acho que beneficiaríamos de todo em todo de uma simplificação desta abordagem. Enfim, mas não tenho a pretensão de ter eu próprio, nenhuma bala de prata relativamente a isto, é apenas uma opinião a título pessoal, se quiser. E referiu há pouco que o dinheiro, portanto, da chamada bazuca financeira não vai chegar para todos. Considera que as pequenas e médias empresas serão as mais prejudicadas, no sentido de ser aquelas em que, se calhar, esses fundos serão o último destinatário? Vamos ver, o dinheiro que vem da União Europeia vem, como todo o dinheiro que vem da União Europeia, sujeito a condições e, portanto, nós não vivemos uma circunstância em que haja dinheiro para despejar em cima de empresas em dificuldades. Portanto, a maior parte desse dinheiro virá para ser aplicado na economia em empresas que estão, enfim, com condições de crescimento, que têm aposta em inovação, em internacionalização e, portanto, são uma espécie de enzima para potenciar esse processo de crescimento. As empresas com maiores dificuldades, e em especial as microempresas, e o nosso país está repleto de microempresas, e aliás o essencial do nosso tecido empresarial, têm dificuldades, têm dívidas, têm processos judiciais, têm alguns incumprimentos com o Estado também, e portanto provavelmente terão muita dificuldade em beneficiar deste tipo de apoios. Mas, enfim, eu diria que os meus colegas de painel, quer o Dr. David Sequeira Diniz, quer a Dra. Ana Filipa Conceição, também terão certamente uma posição a dar-nos relativamente a isto. Dr. David Sequeira Diniz, passo-lhe agora a palavra. Com este contexto pandémico e com o aumento do número de insolvências, a litigiosidade em tribunal também certamente irá aumentar. Acha que a Justiça está preparada para esta avalanche, sendo assim, de novos casos a chegar ao tribunal? É que continuamos a ter atrasos gritantes nesta área das insolvências? Olha, se calhar antes de responder à sua pergunta, queria aproveitar ali o anzol que me foi lançado pelo Dr. Paulo e dizer duas coisas sobre isto. A primeira das quais é a seguinte.
Eu tenho uma opinião ligeiramente diferente quanto ao tema, se temos muitos instrumentos, poucos instrumentos. Eu vou dizer duas coisas. Uma, eu tenho aqui um guru aqui no escritório que me ensinou muitas coisas e continua a ensinar, que é o Dr. Tito Fontes. E o Dr. Tito Fontes, quando eu comecei a trabalhar nestas coisas de insolvências, contou-me o primeiro tema de insolvência que ele tratou, ele já é muito idoso, nos anos 80, e que foi uma insolvência grande luso-brasileira. E o cliente era um senhor brasileiro muito rico, daqueles brasileiros formados nos Estados Unidos e etc. E às 2x3 estava a falar com o Tito e disse assim: doutor, você para falir tem que ser rico, cara. Tem que ser rico para falir. E isso, infelizmente, é uma verdade. Você tem que ser rico para falir. E, portanto, com certeza, é simultaneamente um comentário de ser e dever ser. Dever ser está errado, não devia ser assim, mas é assim. E, de facto, o nosso sistema, idealmente, devia ser, como os meus colegas de painel dizem, concordo com eles. O ser é que não é, e só quem tem, de facto, tem ao seu dispor os instrumentos necessários, ou melhor, os conhecimentos necessários para os poder utilizar, é que consegue sobreviver nesta selva. E, portanto, admito que seja um comentário um bocadinho darwinista, mas é o que é. Dito isto, eu, por acaso, prefiro ter, mas isto é um comentário, se calhar, injusto da perspectiva social, mas, para mim, eu prefiro ter, como uma vez numa outra conferência, eu usei uma brincadeira, que isto é um bocadinho como se formos o Batman e tivermos um cinto, aquele cinto de utilidades que o Batman tem, que tem rede, que tem fumo, que tem aquilo tudo. Eu prefiro ter mais instrumentos para poder usar quando me visto de Batman. Cada um tem presunção e água benta, cada um toma a que quer. E quando me visto de Batman, prefiro ter mais coisas para fazer. Mas que concordo que, do ponto de vista macro, os meus colegas têm razão. Dito isto, e indo direto à sua pergunta, eu acho que nós temos uma coisa ótima em Portugal. Que é, nós de facto temos magistrados muito bons. Temos magistrados muito bons. Os magistrados que eu conheço na jurisdição de comércio são magistrados ultra dedicados, conhecedores, profundos. Não há nada a dizer deles. O problema é o problema que nós, em geral, temos em quase tudo. É um problema, de facto, de organização e de gestão de recursos. E, portanto, eu acho que nós não estamos preparados para receber a avalanche que aí vem. É verdade que já aprendemos muito com 2008 para cá e depois com o PERI, etc. Mas não vamos estar preparados. E aqui entra algo que eu ando a tentar explicar aos meus clientes há muito tempo, que é quem conseguir aproveitar, quem estiver em condições de aproveitar este período ainda de moratória para se reestruturar, vai estar melhor. Porque neste momento, os vários intervenientes no mercado, os bancos, os fornecedores, os tribunais, estão numa situação privilegiada para dar um serviço adequado. Os bancos, porque não querem ter problemas. Os bancos sabem que o que conseguirem resolver hoje não se transformará em NPL depois do fim das moratórias. Os fornecedores e etc., que já têm problemas com tanta gente, se houver alguém que queira resolver a bem, melhor. E chegamos aos tribunais numa fase em que os tribunais não estão sobrelotados. Eu tive 2 exemplos recentes de 2 reestruturações grandotas que fiz e, de facto, a coisa correu muitíssimo melhor do que eu estava à espera. E, portanto, ao contrário do que eu acho que é o pulsar da sociedade portuguesa, que é o momento para reestruturar vai ser para o ano, não é verdade. É evidente que, mais uma vez, é preciso haver alguém para meter o new money, é preciso ter os consultores, é preciso ser rico para falir, cara. Mas há muita gente que precisa e que o momento para fazer é agora. Então, mas não considera que, falou aí das moratórias, ok, as pessoas vão ter acesso às moratórias, mas não considera que quando esse fundo, essa ajuda termine, o processo, quando ainda não consigam ter o ideal, a receita ideal para se ter conseguido estabilizar? Ou seja, que a moratória não seja suficiente de um dia para o outro, percam tudo, dizendo assim? Eu acho que temos que dividir, vamos por partes. Isto é uma conversa mais ampla para a qual eu não estou preparado. Eu aqui sou um comentador de café. O que eu estou a dizer é o que consigo dizer na pastelaria. Porque isto, de facto, é preciso perceber muito economia para opinar sobre isto.
É preciso perceber muita coisa que eu não percebo. Numa lógica de absoluto leigo e com o jornal A Bola debaixo do braço e a falar de treinador de bancada, eu diria o seguinte. Há várias pessoas que estão abrangidas pelas moratórias. Há várias entidades. Eu não consigo falar sobre as pessoas singulares. O que tenho ouvido sobre as pessoas singulares é que as moratórias vão ser estendidas. Parece-me de elementar justiça que o façam. A seguir, pequenas e médias empresas. Eu não sei o que são pequenas e médias empresas, nem alinho naquele discurso que muitas vezes se ouve, que as pequenas e médias empresas são melhores que as grandes empresas ou que as grandes são melhores que as outras. Eu acho que há boas empresas e más empresas em todo lado. Não sei se me fazer entender. Portanto, as pequenas e médias empresas, quais? Eu conheço várias pequenas e médias empresas, e agora estou-me a referir aos critérios legais para reconduzir, que estão altamente organizadas, e aquelas reestruturações que eu fiz foram de empresas que têm balanços de 100 milhões. Portanto, não é EDP. Portanto, e consegui. E eles perceberam que o momento certo era agora. E isso foi ótimo na relação com os bancos, na relação com toda a gente. Há outros que já estavam com a corda na garganta antes disto e que não sei como é que vão sobreviver. Se calhar não vão. E se calhar até é bom que não sobrevivam. Há outros que estavam em período de investimento inicial e que levaram com o Covid. A resposta honesta é: não sei dar a volta a um assunto desses. Isso carece de alguém que perceba de gestão a sério para opinar. Agora, o que sei é isto. Quem se conseguir antecipar ao fim das moratórias vai estar numa situação melhor do que aqueles que ficarem para depois das moratórias. As moratórias vai abrir a barragem, vai sair a água toda e vai acontecer aquele fenómeno de com a água vai o bebê. Vai haver empresas boas, empresas viáveis que vão cair porque naquele momento não vai haver disponibilidade dos vários players do mercado para poderem analisar caso a caso o problema. Doutora Ana, uma pergunta. Qual considera que seja a chave mestre para o sucesso da recuperação das empresas? Se há uma chave mestre? Mas na tua opinião, não haverá uma chave mestre e essa questão costuma-se dizer que no caso da economia é quase uma arte de ilusionismo e, portanto, eu faço minhas as palavras do Dr. David, eu também não percebo grandemente de economia, mas posso pegar também naquilo que ele acabou de dizer e diria que a chave mestra, em termos gerais, e eu falo das pequenas e médias empresas neste caso porque é a realidade com que também contacto mais, nomeadamente a nível de microempresas e de pessoas singulares, mas a chave diria que se divide em dois, que no fundo é a antecipação, como já se percebeu, e o Dr. David até acrescentou perceber em que momento é que devemos fazê-lo, mas isso só acontece se nós tivermos informação. E eu volto a pôr a tónica na questão da informação. A recuperação em Portugal e todos os instrumentos que nós temos são muito pensados, efetivamente, para podermos ter moratórias, podermos ter novas garantias, podermos ter new money, etc. Mas nas pequenas, nas microempresas, é muito difícil nós termos por exemplo, o interesse sequer dos credores. São empresas que não suscitam, porque têm uma menor capacidade de pagamento de obrigações e, portanto, o seu património muitas vezes é insípido e, portanto, são insolvências que despertam muito menos interesse por parte dos credores do que uma grande insolvência. E por outro lado, o facto de nós podermos jogar com várias soluções e a nossa lei é bastante flexível nisso mesmo, portanto não impõe um conteúdo mínimo, apesar da diretiva agora impor a criação ou a apresentação de um plano modelo, mas efetivamente aquilo que está a falhar e é aquilo que é necessário no sistema é de facto nós conseguirmos fazer chegar os consultores, os advogados, os gestores, etc., algum tipo de aconselhamento às pequenas e médias empresas.
E eu recordo-me, por exemplo, que foi instituído em 2018 um sistema que é o RER, que é o Regime Extrajudicial de Recuperação de Empresas, que criou uma figura que é o mediador de recuperação de empresas, que de alguma forma permite custos relativamente reduzidos, que o devedor disponha ali de um consultor para o aconselhar a fazer algum tipo de reestruturação dentro do âmbito do RER. Se calhar está na altura, há pouco falou da alteração legal ou da possibilidade de se alterar a lei, se calhar está na altura de, tendo em conta que estes profissionais são profissionais com bastante experiência e estão espalhados pelo país todo, que é algo que normalmente não acontece, por que não integrar estes profissionais noutro âmbito, nos PERs, nos PAPs, nos CISPACs, que é um mecanismo que foi criado entretanto e que entrou em vigor a 21 de fevereiro. Ou seja, no fundo, permitir a que estas pequenas e médias empresas que não têm capacidade de aceder a consultoria especializada possam ter de forma ou gratuita ou a um valor muito baixo algum tipo de apoio para reestruturar os seus negócios. No caso de uma pessoa singular que não seja empresária, que também existe, aí efetivamente o que nós temos de fazer é quase que dizer às pessoas têm de negociar antes de entrarem em cumprimento, têm de avançar para a insolvência ou têm de avançar para um PAP, retirar o estigma dos mecanismos insolvenciais ou pré-insolvenciais, porque ninguém quer insolver. As pessoas singulares não querem insolver, basta terem na porta a indicação de que estão insolventes, para a vizinhança ver, quer dizer, isto é uma coisa que já não devia acontecer. Portanto, chaves ou soluções mágicas não existem, mas no mundo real o que nós precisamos mesmo é de fazer chegar a informação e o apoio às pessoas e estruturar a coisa de uma forma mais uniforme, porque, por exemplo, o mediador de recuperação de empresas que não tem sido utilizado só existe para o RER, ou só está previsto para o RER, mas, por exemplo, aqui no CISPACS, que é um mecanismo de renegociação no caso de sobreendividamento de pessoas singulares, vamos ter um conciliador que também presta esse tipo de assessoria. Ou seja, há aqui muitas misturas, há aqui muitas soluções diferentes. Depois, por outro lado, o CISPACS é uma ideia muito interessante, mas exclui dívidas bancárias, exclui dívidas tributárias, portanto, há aqui uma necessidade de harmonização do sistema. Muito bem, muito obrigado. Estamos mesmo a terminar o nosso tempo. Pergunto se alguém quer deixar alguma nota, alguma breve nota que ficou por dizer e que queira acrescentar alguma coisa. Eu gostava de acrescentar uma coisa, enfim, não sei se é acrescentar, mas as conversas são como as cerejas e a ouvir aqui os meus colegas, enfim, vamos tendo mais algumas ideias. Eu acho que uma mensagem importante para deixar é que a área de insolvência e recuperação foi uma área que durante muitos anos foi secundarizada, enfim, até um pouco marginal, designadamente naquilo que era a prática da advocacia. Feliz ou infelizmente, em virtude sobretudo da última crise, esta é uma área que ganhou maior expressão e o facto de ter ganho maior expressão fez também com que os profissionais aprendessem com o passado. E, portanto, nós hoje temos advogados melhor preparados, temos magistrados melhor preparados, temos administradores judiciais, temos economistas, temos consultores, temos a academia melhor preparada e, portanto, nós temos hoje melhores condições do que aquelas que tínhamos lá atrás para lidar com esta crise. E, portanto, é muito importante nós podermos começar a tirar partido deste ganho, que foi o ganho dos últimos 10 ou 15 anos, e conseguirmos realmente retirar o estigma que ainda existe em redor do tema da insolvência. E temos que conseguir beneficiar, como lá fora, em muitos países insuspeitos, seja do ponto de vista da sua legislação, seja do ponto de vista da sua história, seja do ponto de vista, digamos, daquilo que é a sua apetência comercial, nós temos que ter a capacidade de utilizar a insolvência como uma ferramenta, não só de recuperação da economia, mas também até de atração de investimento. Um país que tem boas regras insolvenciais é um país que dá boas garantias àqueles que querem investir cá fora e que querem saber o que acontece ao seu dinheiro se houver um incumprimento. É um país também que dá melhores condições para aqueles que querem empreender. E, portanto, eu diria que nós estamos hoje numa fase de maturidade, digamos, desta área de trabalho. Temos muitos profissionais qualificados e o desejo que eu deixaria era que o próximo congresso pudesse ser mais um passo, digamos, nesta consolidação, nesta partilha de experiência e que pudéssemos sair mais fortes e mais preparados para os desafios que temos daqui pela frente.
Muito bem, ou seja, ver a insolvência como uma curva na estrada e não como o fim dela mesma, não é? Eu então E as queria estradas têm agradecer... necessariamente curvas. Diga, desculpa, não percebi. As estradas têm curvas necessariamente. Obrigado aos três pela vossa participação neste webcast. Esperemos que o futuro seja mais animador, tanto para a economia do país como para as empresas, e este seja apenas um obstáculo ultrapassável no país. Muito obrigado também a si, que nos acompanhou neste webcast, Economia Pós-Pandemia, Insolvência e Recuperação, uma iniciativa da Advocados e do ECO, e patrocinada pela Associação Portuguesa de Direito da Insolvência e Recuperação. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada a todos.